Você que tem um útero, imagina esse cenário aqui. Você tá treinando, passando o seu mês maravilhosamente bem, aquela constância assim, ó, de tirar o chapéu, e de repente alguma coisa começa a acontecer. Você começa a querer faltar do treino, sua energia fica um pouco mais baixa, e aí chega a famosa TPM. E aí, quando ela vem, chega tudo de uma vez. Ou chega a prisão de ventre, ou o intestino descamba de vez, quando não vem aquela vontade de comer até o reboco da parede. Além disso, a gente fica irritada, fica com vontade de chorar. Eu, particularmente, tenho vontade de cometer crimes, assim, hediondos quando eu tô na TPM. E assim, a lista é imensa, mas eu acho que o que me deixa mais chateada é que quando a TPM chega, tudo que eu mais gosto de fazer vira um fardo, inclusive treinar. E eu sempre tive TPM muito chata, daquela que dá vontade de deitar em posição fetal na cama e chorar por 15 dias. E eu sei que não sou só eu, uma esmagadora maioria das mulheres tem TPM. Em certos graus, né? Pode ser mais intensa, menos intensa, mas a TPM existe para todas nós. Mas aí, com o tempo, eu fui descobrindo alguns truques que me ajudaram a driblar esse problema em relação ao treinamento. Porque, pelo menos para mim, uma coisa que é muito importante é que eu mantenha a minha constância de treinos. Não só pela estética, mas principalmente pela minha saúde física e especialmente a mental. Quando eu não vou treinar, eu fico triste. Quando eu não vou treinar, eu fico estressada. Então, pra mim, deixar de treinar é muito pior do que enfrentar o desconforto de estar no treino. Mas esse vídeo não é sobre acabar com os sintomas da TPM. Eu só vou mostrar algumas coisas que funcionaram pra mim para que eu conseguisse contornar esse problema e manter essa constância de treinos, apesar de virar uma bomba de hormônio. Mas, antes de tudo, por que a TPM acontece? Então, a tensão pré-menstrual ela acontece de 10 a 15 dias antes da menstruação e ela é basicamente a inversão na secreção de dois hormônios muito importantes para nós mulheres, que é a progesterona e o estrogênio. Quando a gente está ovulando, nosso estrogênio está lá em cima, a gente se sente, eu pelo menos me sinto mais do que a Mulher Maravilha. Quando essa época passa, a gente tem uma inversão na secreção desses dois hormônios. Então, o estrogênio, que estava lá no seu pico, ele começa a diminuir na quantidade de secreção e a progesterona aumenta. Só que a questão é que a progesterona é uma querida, né? Uma fofinha. Porque a progesterona, no seu aumento, ela apresenta alguns sintomas na gente, como retenção de líquido, o aumento de estresse, irritabilidade. Além disso que eu já falei em relação à progesterona, quando tem a queda da secreção do estrogênio, a gente tem a dificuldade da ação de alguns neurotransmissores, que dentro dessa lista está a serotonina. E a serotonina é um hormônio importantíssimo para a nossa sensação de bem-estar. Ou seja, a gente tem a progesterona que está deixando a gente irritada, parecendo um balão, inchado pra caramba, e aí tem a queda do estrogênio, que faz com que a ação da serotonina seja reduzida ali, fica um pouco mais complicado. E aí, com isso, a gente fica daquele jeitinho, né? Parece uma onça cutucada com vara curta, né? Depressão, triste. E aí, com isso, né, a resultante disso tudo é irritabilidade, sintomas de depressão, fadiga, que mais? Vontade de... Eu tenho vontade de hibernar. E, assim, ó, hibernar logo depois da ovulação, até a minha próxima ovulação, né? Porque parece que eu só tenho 10 dias hábeis aí como um ser humano normal, né? Nesses outros 20 dias é caos, desespero, vontade de chorar, vontade de bater em alguém, mas isso acontece, né? Então saber como esse mecanismo acontece já é um passo. Mas e aí, como que a gente pode driblar toda essa situação? Esse vídeo ele não tem o objetivo de encontrar uma solução mágica que vai resolver sua TPM, até porque se eu soubesse eu te contava mesmo. Mas não existe, né? Não sei se existe, se alguém souber me conta aqui nos comentários. De verdade, gente, semana passada, minha TPM começou semana passada, eu tava lá, deitada na minha cama, com meus peitos inchados, doendo pra caramba. Eu só deitei assim e falei, gente, por quê? Por quê? O que a gente fez pra merecer tanta desgraça? Enfim, de qualquer forma, não é objetivo aqui encontrar uma solução para TPM, mas encontrar formas de você lidar um pouco melhor com isso, que foi o que funcionou muito bem para mim, tá? Então, vamos lá, vou te passar algumas dicas de como você pode passar sua TPM com um pouquinho mais de tranquilidade e driblar esse problema da falta de constância na hora de treinar. A primeira dica que eu te dou é registra o seu ciclo menstrual.
Pode ser em aplicativo, pode ser no calendário, na sua agenda, tanto faz. O importante é que você saiba quando o seu ciclo menstrual começa e quando ele termina. Porque a partir daí, você consegue mensurar exatamente em que parte do seu ciclo você tá. Mas aí como que a gente faz isso, né? A partir do primeiro dia de menstruação, você começa a contar ali no seu calendário. Eu vou recomendar um aplicativo que eu uso, vou deixar aqui na descrição, mas você pode usar qualquer outro tipo de aplicativo ou a forma que você se achar melhor para localizar. No primeiro dia da menstruação, você registra que você menstruou. E ali, a partir do primeiro dia, você vai contando e vai registrando no seu diário, seja lá o que você usar. Quando eu comecei a usar o aplicativo, eu entrei, coloquei o primeiro dia da menstruação, e aí, a partir dali, ele já calculou como seria o meu mês, baseado na quantidade de dias que eu disse ter o meu ciclo aproximadamente. Ah, mas Halima, o meu ciclo é muito irregular. É até bom você saber como o seu ciclo funciona, porque às vezes, até dentro da irregularidade, você acha algum padrão. E aí você consegue levar isso para algum médico. Mas assim, se você tem um ciclo irregular, vai no médico. É bom para você conseguir alinhar esse ciclo em algum momento. Um ciclo menstrual alinhado é muito importante para você, para sua saúde. A partir do momento em que você sabe como vai ser o seu ciclo, você consegue se planejar para o que vem. Então, eu sei que logo depois depois de 15, 16 dias que eu menstruei, um aplicativo já avisa, você vai entrar na TPM. E aí eu já consigo me planejar para usar as próximas dicas que eu vou colocar aqui para vocês, porque a TPM ela é uma realidade, ela vai acontecer e eu preciso estar preparada para isso, porque eu já entendi depois de muitos ciclos que eu tenho alguns padrões que vão se repetindo. Então, registrar o seu ciclo menstrual é a primeira dica que eu dou. Então é isso. Arranje uma agenda, um calendário, mas registre o seu ciclo para que você consiga se prevenir aí para sua TPM, tá bom? A segunda dica é: diminuir a intensidade é melhor do que não ir treinar. Eu já vi muitas vezes que, diminuir carga é vergonhoso, nossa, meu ego, não sei o que, não sei o que lá. E é verdade, a gente fica um pouco abalado quando a gente vai treinar e parece que o peso da academia triplicou de quilograma, mesmo que você esteja usando a mesma anilha, o mesmo halter. E é meio triste. Eu fico triste, confesso, porque eu me sinto meio franga. Mas eu entendi ao longo dessa minha jornada na academia que, cara, quando a TPM chega, é melhor eu diminuir a carga do que eu não aparecer para treinar. E isso foi um dos fatores determinantes para eu conseguir manter uma mínima constância quando eu tô na TPM. Porque assim, quando eu comecei a treinar e a TPM chegava, eu só não ia. Assim, eram 10 dias de academia que eu não ia. Aí eu ia um dia, ficava mais 4 dias sem treinar, aí eu ia mais um dia, ficava mais 3. Então, a minha constância, ela acontecia por 15 dias e os outros 15 dias, ou 10, sei lá, ele simplesmente não acontecia. Eu parava de treinar, parava de fazer tudo, porque eu não tinha ânimo, não tinha vontade. Eu também acabava me apoiando só na motivação. A motivação é muito importante, mas quando a gente não tem motivação, a gente precisa ter um pouco de disciplina. E, às vezes, conquistar essa disciplina já é um passo muito grande. Para mim foi um passo imenso, foi muito difícil, demorou muitos anos. Então, quando chegar a TPM, bota na cabeça que tá tudo bem abaixar a carga, tá tudo bem se você não manter a mesma carga ou a mesma intensidade dos treinos que você estava há uma semana atrás. Porque o seu corpo, ele tá entrando num momento um pouco mais delicado. E isso não é problema. O problema é você simplesmente abandonar os seus treinos e não ir mais treinar. Isso é um problema. Isso é um problema porque aí você não consegue manter uma constância. E se para você a atividade física é tão importante quanto para mim em relação à saúde mental, para mim 10 dias sem treinar são 10 dias de muito sofrimento. Então, não deixa de treinar. Inclusive, eu vou trazer um dado muito importante para você. A progesterona, ela é um hormônio muito importante pra gente e ela é essencial na gravidez porque ela, junto com um outro hormônio que chama, se não me engano, relaxina, vou pesquisar rapidinho. A relaxina, ela é um hormônio que, junto com a progesterona, ela faz com que, na gravidez, os músculos, os tendões e os ligamentos da mulher, eles fiquem frouxos. Eles vão se afrouxando. Por quê? A pessoa tá com o bebê precisa passar lá pelo buraco, e se não tiver meio solto, meio frouxo ali, né, vai dificultar a passagem desse bebê. Então, a progesterona, ela é um hormônio que afrouxa os nossos ligamentos. Não sei se você já sentiu isso, mas eu reparei
conforme eu comecei a notar, né, o meu ciclo menstrual, que eu sentia muita dor no meu joelho em alguns exercícios específicos. Então, fazendo cadeira extensora, hack de agachamento, afundo, que também são exercícios que eu preciso ter um pouco mais de consciência na hora de fazer por causa de execução. E na TPM eu sinto muita dor no joelho quando eu tô fazendo. Mas depois que a TPM passa, as dores também vão embora. E aí eu descobri que a progesterona ela é responsável por afrouxar os nossos ligamentos e fazer com que a gente sinta mais dor. Além disso, na TPM a gente também tem uma maior inflamação e tudo isso corrobora para que a gente fique com dor. Dor em. Sabe, a gente fica meio pobre coitada, né? Meio coitadolândia. Mas faz sentido, entendeu? Faz total sentido, porque a gente tá com uma quantidade absurda de um hormônio que faz com que a gente se sinta dessa forma. A gente tá realmente com dor, a gente tá realmente mais cansado, tá mais relaxado. Então, é importante que você também respeite o limite do seu corpo e abaixe a carga quando necessário, porque às vezes se você tenta passar do seu limite só para se provar, para provar que o seu ego não tá ferido, porque você teve que abaixar a sua carga, ainda corre o risco de se lesionar. Então, não tem problema, abaixa a carga, mas melhor abaixar a carga do que não ir para academia ou não ir para o seu treino, independente do que você faz. A terceira dica é que às vezes a gente precisa de atividades um pouco mais calmas para relaxar. Então busque atividades que te façam também ter um grau maior de relaxamento, tá? Eu sou muito fã de musculação, mas às vezes, principalmente quando eu já tô assim muito perto da menstruação ou quando eu já menstruei, que aí eu tô real com as minhas energias lá no chinelo, para mim fazer exercícios um pouco menos intensos como a musculação é muito benéfico. Então, correr, andar de bicicleta, nadar, até uma caminhadinha já é muito bom. É bom que ela relaxa, a gente consegue ficar um pouco mais tranquilo. E se você também tem a TPM que acaba te atingindo de uma forma emocional, encontrar atividades que te fazem ficar um pouco mais relaxado, um pouco mais calmo, vai te ajudar demais a não, né, cometer um assassinato na rua porque, sei lá, seu namorado fez piada com você. Aconteceu já. Não matei ninguém, mas que dá vontade às vezes dá, viu? Então, novamente, achar qualquer tipo de atividade é melhor do que não fazer nada, tá? E se você tiver num nível de, eu realmente hoje, sabe? Tem dias que a gente acorda e o dia ele já começa, né? Daquele jeito pra te deixar, pra te derrubar. Às vezes o trabalho tá muito intenso, não dá tempo de você ir treinar por qualquer motivo que seja. Busca uma atividade, nem que não seja uma atividade física, mas algo que te faça relaxar, escrever, cantar. Às vezes eu me tranco no banheiro ou no meu quarto e eu canto assim, ó, até eu perder a voz, danço pra caramba, sozinha. E eu não saio de casa. Então, pra mim é bom, porque ali eu consigo dar uma extravasada e é um momento também sozinha que eu curto comigo. Então, faça alguma coisa que te faça relaxar. E se você gosta de relaxar também com outras pessoas, vai sair com alguém. Eu não gosto. Quando eu tô de TPM, eu prefiro ficar sozinha. Mas tudo é válido aí pra tirar a gente um pouco dessa, sabe, bomba que é a TPM. Ó, essa dica aqui é uma que às vezes eu esqueço, porque eu, né, correria da vida. Mas quando eu não esqueço, ela é muito eficaz. Que é se prepara ao máximo para ir treinar quando você está no TPM. Então, eu sei que normalmente a gente já tem que se planejar, então, né, aquele negócio, deixa sua bolsa pronta, coloca a roupa de treino já na cama, sei lá. Mas, nos dias normais, se eu não fizer isso, tá tudo bem, eu ainda vou levantar, me arrumar e treinar. Agora, quando eu tô na TPM, isso é essencial. Então, às vezes, algumas horas antes ou no dia anterior, eu gosto de já deixar minha bolsa pronta, já escolher o look que eu vou usar e eu capricho, tá? Nos dias que eu tô de TPM, são os dias que eu prefiro ir mais bonita pra academia, porque assim, a minha autoestima tá lá no chão. Então, quanto mais eu me sentir bem pra fazer aquilo, melhor. Já deixo tudo arrumadinho. Quando eu acordo, escovar o dente, né? Comer alguma coisa. Opa, contrário, né? Comer alguma coisa, escovar o dente, colocar a roupa de treino e sair. E aí ser o mais objetiva possível. Porque quanto mais você tiver que pensar no processo de, tipo, vou decidir
que roupa eu vou colocar, vou decidir que bolsa que eu vou pegar, vou decidir que meia que eu vou pegar. Pronto, nisso você já desistiu, né? Desligou o alarme, deitou e voltou a dormir. Então, quanto mais você conseguir se planejar para esse momento, melhor. Já deixa tudo arrumado, porque aí na hora que você, não sei se você treina de manhã, de noite, à tarde, mas vou sair para treinar. Coloquei a roupa, já tô pronta, só pego a minha bolsa e saio. Tá? Essa é uma coisa que eu gosto de fazer muito para evitar não treinar. Quando você já toma essa decisão conscientemente antes, fica muito mais fácil você seguir com essa decisão na hora de sair. Quando você tem que tomar a decisão de treinar junto com um monte de outras decisões, tua cabeça entra em parafuso. E aí, quando você está em TPM, sua cabeça já está em parafuso. Então, com certeza você vai deixar de treinar, se você tiver que tomar essa decisão. Tá? Já deixa tudo organizadinho, que vai te ajudar muito. E a quinta e última dica que eu te dou aqui é: se você não conseguir treinar, não se martiriza, tá tudo bem. Às vezes, durante a TPM, a gente vai ter dias menos piores e dias horríveis. E tá tudo bem a gente também se respeitar, se priorizar e descansar quando for necessário. Se você sentir que realmente aquele dia não dá, você não tá afim, não tá afim de ver gente, não tá afim de fazer força, que você só quer deitar na cama e chorar, tá tudo bem também. É que tenha em mente que a atividade física ela é um dos métodos cientificamente comprovados para driblar os sintomas da TPM. Então, nem que seja um pouquinho, dentro da sua casa, dentro do seu quarto, você se mexer, fazer um alongamento, dançar, cantar, qualquer coisa que te faça pelo menos, se bem que cantar você pode cantar deitado, né? Mas alguma coisa que você possa se movimentar vai te ajudar a secretar aquele hormônio maravilhoso que é a endorfina. E pensar que nosso cérebro já está sofrendo com a dificuldade da ação da serotonina, você colocar um pouquinho de endorfina no seu corpo, vai te fazer se sentir um pouco mais, né, leve, um bem-estar ali, um agradinho pro seu cérebro, né? Cutucar ele para ver se sai uma coisa boa, pra não ficar só vontade de enfiar a cabeça dentro do chão. Então, vale muito a pena a gente fazer um esforcinho, nem que seja o mínimo, não precisa ir treinar e fazer 150 quilos na elevação pélvica. Tá tudo bem se você decidir descansar. Mas saiba que se você se movimentar um pouquinho que seja, isso vai ser muito bom para você e vai te ajudar também a amenizar um pouco desses sintomas que a gente sente durante a TPM. Mas e aí, você? Como você lida com isso? Você sofre muito de TPM? Conta aqui nos comentários quais são as suas estratégias para escapar um pouco disso, para conseguir manter a sua constância de treinos. E se você tem dificuldade com isso, tentar algumas dessas dicas, depois volta aqui e me conta se deu certo. Bom, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!